Fala galerinha, beleza? Eu sou o professor Messias, para quem não me conhece, professor de Química. Estarei aqui para resolver com vocês as questões do PSC 1, né, que aconteceram neste domingo, dia 23 de outubro de 2022, tá bom? Então, te aguardo aí para conferir, né, até o final todas as correções. No finalzinho, deixa aquele likezinho bacana, deixa no comentário aí o que você achou da resolução das questões, tá? Contribui aí para o nosso trabalho, beleza? Compartilha com os teus amigos aí a resolução para que todos eles consigam tirar todas as dúvidas a respeito da prova que aconteceu hoje, tá? Nós vamos estar debatendo com vocês aí algumas situações, né, da prova, né, coerências e incoerências, né, para poder você realmente estar apto a entender o que que é o fã gosta de sacanear um pouquinho às vezes contigo, né, nos enunciados das questões. Beleza? Então agora a gente vai começar a trabalhar contigo, né, a resolução das questões do PSC primeira etapa. Beleza? Olha lá. Primeira questãozinha aí, né, foi a questão de número 35, né? Se tu observar direitinho aí, ó, ela trabalha contigo assim, né? O petróleo, né, o petróleo cru, tá? Que também é chamado de petróleo bruto, é levado para as refinarias, tá? A fim de ser separado em vários componentes. Beleza, que serão transformados em produtos derivados do petróleo. Beleza. Agora é o seguinte, ó, aqui tem uma pequena situação interessante que eu quero que você entenda, tá? O petróleo cru, ele é levado para a refinaria para ser refinado, tá? Agora, não é o petróleo cru que vai ser separado em vários componentes, então aí já começa uma situaçãozinha interessante, tá? Não é o petróleo cru que vai ser separado em vários componentes, sim o petróleo refinado em si, que serão transformados em produtos derivados do petróleo. Esse produto derivado do petróleo é a partir do petróleo refinado e não do petróleo bruto, tá? Então começou aqui, ó. O petróleo bruto é separado em seus componentes por, beleza? O petróleo bruto é separado de seus componentes por, beleza aí? Então aqui tá essa mesma gente que tá aqui, ó. Eu peguei na íntegra da prova. Tá? Então vamos lá. Como o processo de beneficiamento do petróleo, eu peguei isso daqui de um artigo científico para te explicar melhor. Ó, petróleo, ele passa por uma primeira etapa, isso aqui é o petróleo bruto, tá? Cru, que é a dessalgação e o pré-aquecimento. Nesse pré-aquecimento aqui, ocorre uma destilação simples, tá? Esse pré-aquecimento é justamente para poder fazer o petróleo ser separado justamente, né, por ebulição, né, dos demais componentes sólidos, como a parte também salina, né, a parte de areia, a parte de rochas que vem misturado. A dessalgação aqui também acontece justamente nisso, porque como uma parte do petróleo vem com água salgada, água do mar, né? Então eu já vou fazer esse processo de salgação. Por aquecimento, eu vou fazer tanto a água como o petróleo, né, serem separados. Então aqui eu vou separar o petróleo cru, tá bom? Juntamente com a água, né? E vou vir para cá para o pré-flash, tá? O que que acontece aqui, ó? Aqui vai acontecer a decantação de compostos, né, também que podem estar juntos na agregação do petróleo refinado, tá? Por quê? Como eu separei água e petróleo das demais partes sólidas, né? Então aí, ó, eu já vou estar concentrando água e petróleo. Aí eu vou separar por decantação. Já que a água ela é mais densa que o próprio petróleo, né? Então o petróleo ficará na superfície. Depois eu pego esse petróleo e vou jogar num forno, beleza aí? Esse forno aqui, ó, desculpa, esse forno aqui, ele já vai fazer a destilação fracionada, beleza? Essa destilação fracionada que vai separar as frações de petróleo aí, tá? Então, o ápice da questão aqui é o petróleo bruto é separado de seus componentes, tá? Se nós fôssemos levar ao pé da letra, né, seria esse processo aqui de pré-aquecimento, seria uma espécie de destilação simples, beleza aí? Levar ao pé da letra. Só que ele está falando dos componentes em si do petróleo, né? Os componentes do petróleo, ele está falando justamente dos derivados do petróleo, que já são quem? Os combustíveis, tais como gasolina, né, o GLP, o querosene, né, o óleo diesel, diesel pesado, né? Então tudo isso daí é o que ele está falando, dos componentes em si. Então, por ele estar falando da questão dos componentes, a gente diz aí que seria a destilação fracionada. Por quê? Porque ela separa cada componente por temperatura de ebulição. Então aí, ó, a questão 35, ela dá uma balançada aí. Por quê? Ele fala do petróleo bruto, mas seria mais coerente ele falar assim, ó.
eu falo mais ou menos a questão, como é que seria. O petróleo cru é levado para as refinarias, né? Passa por alguns processos e vira petróleo refinado. A- de acordo com os processos de beneficiamento do petróleo, né, e separação de combustíveis, né, qual o processo melhor para a obtenção desses produtos, né, desses derivados? Aí seria uma pergunta mais coerente, mas ela trouxe nesse formato aí, né? O que dá a entender aqui, ó, petróleo bruto é separado de seus componentes por. Aí o cara abre duas margens, pô. Destilação simples aqui, né? Que é esse pré-aquecimento, e a destilação fracionada, que é os beneficiantes aqui, ó, né? Os componentes, né? Então, aqui a questão da UFAM, ela quis induzir para a destilação fracionada. Eu acredito numa certa incoerência dessa questão aí, beleza? Mas tá aí para ti. Então, do petróleo bruto, eu tenho essa dessalgação, tá bom? Eu tenho um artigo que fala justamente sobre isso aí, né? Eu não, né? Eu tenho um artigo da minha posse, não meu artigo mesmo, né? Que fala sobre todo esse processo aí que foi de onde eu tirei até inclusive essa própria figura, beleza? Não é algo assim aleatório da internet que eu peguei, tá bom? É um artigo científico mesmo, publicado e tudo bonitinho, beleza? Então, toma cuidado, mas ela quis te induzir para a letra A questão de número 35, beleza? Toma cuidado com o fã, tá? Olha a 36 aí, ó. A 36 já coloca assim, ó. Os isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que apresentam o mesmo valor de número atômico, tá? Átomos de um mesmo elemento químico que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, mas se difere no número de massa. No caso do elemento hidrogênio, são conhecidos três isótopos a saber. Beleza, vamos lá. Quando ele fala assim do hidrogênio, né? O que ele quer que você lembre aí a respeito do hidrogênio? Ele quer que você lembre que o hidrogênio possui esses três isótopos, como ele está falando. Quem são eles? Vamos lá. Nós temos o hidrogênio, que tem número de prótons 1 e massa 1. Esse cara aqui, ele pode ser chamado de monotério. Beleza? Monotério. Também pode ser chamado de prótio, ou simplesmente pode ser chamado de hidrogênio. Beleza? Então, ó, o hidrogênio com próton 1 e massa 1, ele pode ser chamado de monotério, prótio ou hidrogênio. Mas eu também tenho um outro isótopo do hidrogênio que possui número atômico 1 e massa 2. Esse cara aqui, ó, já é chamado de deutério, tá? Então, o hidrogênio, perdão, de próton 1 e massa 2 já é o deutério. Mas eu também tenho um terceiro isótopo, que é o hidrogênio de número atômico 1 e massa 3, que aqui ele já pode ser chamado de tritério, ou ainda pode ser chamado de trítio. Beleza? Então esse daí, ó, são os três isótopos do hidrogênio, tá? O primeiro, né, como você viu aí, o monotério, que é o próprio hidrogênio em si, né? Número de prótons 1 e a massa 1, o deutério e o trítio, que é o tritério. Portanto, aí, ó, resposta mais coerente seria a letra E de égua. Beleza? Ó, o prótio, o deutério e o trítio ou tritério. Beleza? Então, 36 aí, resposta letra E de égua, batendo com gabarito aí preliminar. Beleza? Vamos lá. Na tabela periódica, diz a questão 37, Mendeleev, né? Que foi aquela tabela que foi quase a tabela periódica atual, já que a tabela periódica atual foi desenvolvida por um carinha chamado Moseley, Henry Moseley, né? Mas aí Mendeleev, ele cria uma boa base para a tabela periódica de Moseley. Beleza? Então a base da tabela periódica atual pertence a Mendeleev. A organização atual é de Moseley. Beleza? Então, olha lá. Mendeleev cria uma tabela em que ele deixa algumas lacunas de elementos a serem descobertos no futuro, né? Elementos posteriormente, né? Então, olha lá. Assinale a alternativa que indica o elemento que posteriormente, né, encontrou lugar em algumas das lacunas, né, que Mendeleev deixou. O que mais chamava a atenção na tabela de Mendeleev era justamente isso, pô. As lacunas que ele havia deixado, né? Por quê? Se você pegar um fragmento da tabela periódica dele original, olha aqui, ó, que lindo, né? Um fragmento dele aí, ó.
você percebe, ó, que alguns elementos, ó, não estão preenchidos, olha, aqui, ó, não tem um elemento preenchido, olha aqui, ó, beleza? Então era isso que chamava a atenção. Por que que o cara colocou aqui, inclusive, até uma massa, né? Mas não colocou quem seria o elemento, né? Interessante. Dois elementos, né, em lacunas que Mendeleev deixou, posteriormente foram encontrados. Um deles é o elemento galho, tá? Galho que tem uma massa aproximadamente de 70, né, 69 a 70 unidades. E o outro seria quem? Seria o germânio, né? Que por um acaso, né, o germânio tá aqui, ó, beleza? De número de massa equivalente ao quê? A 72, beleza? Então aqui, ó, até o galho apareceu aqui, né? Mas uma tabela mais aqui, né, que eu achei um fragmento interessante da tabela de Mendeleev. Então, dois dos elementos, né, que haviam sido deixados em forma de lacuna seria o germânio e seria o galho. Alfan queria que você soubesse pelo menos disso, né? Então, ó, como eu sempre digo até para os meus alunos, a UFAM não quer que você saiba química, ela quer que você domine química. Embora até eu diga que essa prova ela foi bem diferente das provas dos anos anteriores do PSC, foi uma prova mais tranquila, né? Mais uma vez, a UFAM não trouxe a estequiometria, mas ele trouxe aí para você tabela periódica, né? Então aí, no caso, ó, resposta coerente aí, letra B de bola, né? Seria o germânio, nosso elemento aí. Segundo o gabarito preliminar, também tá correto, sem até agora nenhuma treta. Só 35, aquela situação lá de um pouco de incoerência, né? De ter falado sobre petróleo cru. Era para ter sido mais decisivo e colocar petróleo refinado e não o cru. Beleza? Então tá aí, ó. Olha a 38, ó. A 38 já fala assim, ó. Considere, né, os seguintes compostos, né? Te deu aí amônia, né? O fluoreto de boro, o trifluoreto de boro. Temos aqui o cloreto de enxofre, a água, o dióxido de carbono e o metano. Aí ele fala, ó, a cidade alternativa que indica os compostos que têm a mesma geometria molecular. Aí é legal. Beleza? Vamos lá então, vamos lá então. O que que eu observo aqui, ó? Eu tenho aqui 4 átomos ligados, né? O nitrogênio com 3 hidrogênios. Vamos ver aqui, ó. O nitrogênio, ele é família 5A. Então faz 3 ligações, né? Tá aqui o nitrogênio, beleza? Pronto, aqui vamos tracejar aqui, ó. O nitrogênio, ó, por ser da família 5A, ele faz 3 ligações, tem 5 elétrons ao redor dele, mas 3 estão ocupados, sobrou 2. Toda vez que tu tem 4 átomos ligados e ao redor do central está sobrando elétrons, a geometria aqui é piramidal, beleza? Então vou colocar aqui, ó, piramidal, ou também chamado trigonal piramidal, tá? Aqui do fluoreto de boro também tem 4 átomos ligados, porém, né, o boro ele só consegue fazer 3 ligações, né? E principalmente porque o boro ele sofre hibridização. Sem sofrer hibridização, o boro só faria o quê? Uma ligação, beleza? Aqui no caso do boro, ó, tá que nem a amônia, né? 4 átomos, mas só que ao redor dele não sobra elétrons, tá? Então, quando tu tem 4 átomos ligados e não sobra elétrons, aqui já vai ser trigonal, tá? Trigonal planar ou trigonal plana. Aqui, como eu te falei, pode ser trigonal piramidal ou simplesmente piramidal, beleza? Aí vem pro cloreto de enxofre aqui, ó, né? O enxofre, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai fazer 2 ligações com átomos de cloro, já que ele é família 6A, né? E o cloro é família 7A. Porém, ó, sobram 2 pares de elétrons, o que gera uma certa angularidade. Quando você tiver 3 átomos ligados e ao redor do central sobrou elétrons, aqui tu já vai ter geometria molecular do tipo angular, beleza? Que é a mesma da água, ó. A água, você tem um oxigênio que é da mesma família do enxofre, ó, e vai estar fazendo 2 ligações com quem? Com hidrogênios, beleza? Só apagar essa ligação aqui que ela ficou feinha, né?
Então, deixa eu ajeitar aqui, né? Então, aí, ó, o hidrogênio, né? Ele está fazendo uma ligação com o oxigênio. Então, ó, o oxigênio aqui, ó, fez a ligação, mas também sobrou o quê? Dois pares de elétrons. Então, aqui, mais uma vez, a geometria também vai ser o quê? Angular. Beleza? Então, ali, ó, as duas são angulares, né? O CO2, ó, já seria aqui, ó, carbono, dupla ligação com o oxigênio. Tá aqui, ó. Ó, 3 átomos, mas não sobrou elétrons. Então, nesse caso aqui, ó, eu já tenho geometria linear. Aí vem o metano, que é o carbono, né? Fazendo 4 ligações, né? Uma delas aqui triangularzinha e a outra aqui toda tracejada, beleza? Aqui, ó, eu tenho um átomo, né? Ligado com 4, beleza? Nesse caso aqui, ó, eu já tenho geometria tetraédrica. Beleza aí? Geometria do tipo tetraédrica, tá? Então os dois que coincidem aí, ó, é o 3 e o 4. Portanto, aí, resposta mais correta, né? Letra C de sangue bom. Beleza aí? Então 3 e 4 são as respostas mais coerentes que nós temos aí da questão de número 38. Beleza? Bora ver a próxima, né? Gabarito preliminar também marcou a letra C. Então aí até agora só a 35 tem aquela questão da incoerência, né? Mas vamos lá. Olha a 39 aí. Na tabela a seguir são apresentados os produtos comerciais, industriais e as funções inorgânicas. Primeiro deles aí te deu a cal, né? A cal, que também é conhecida, né, como o CaO, né, a nossa cal, que é a chamada cal virgem, né, cal virgem ou cal viva, beleza? A cal virgem, a cal viva é o quê? É um óxido, beleza? Um óxido. O detergente, né, ele já pode ser um carinha, um tipo de sal inorgânico. Porém, ele combate gorduras, né? Então ele tem um poder de neutralizar gorduras. O fertilizante, né, um dos mais usados são os nitratos e nitritos, né? Lei de magnésia, que seria o nosso amigo, ó, hidroximagnésio. O mármore, deixa eu colocar aqui, ó, base, né? Base. O fertilizante, muito formado por nitritos e nitratos, beleza? Nitritos e nitratos. O mármore, a maior parte dele é formada por carbonato de cálcio. E a solução de bateria, que é formada por um carinha chamado de ácido sulfúrico, que é o H2SO4. O que ele quer aí de ti, ó? Considerando a substância ativa conhecida, né? Correlacione corretamente cada produto comercial e industrial com a respectiva função. Vamos lá. O cal seria o quê? Um óxido, né? Então, um já combina com 3. Se um já combina com 3, pega o B com letra A, pega o B com letra C, pega o B com letra E. Beleza? O que dá a entender que o 2 combina com a base, né? Tá aí, ó. Então, beleza. Por que ele fez isso? Porque se o cara tem um conhecimento maior até de química orgânica, né? Os sais orgânicos, né? Eles têm a função de serem utilizados como detergentes, né? Então, poderia dar uma incoerência aqui, né? Mas ele já foi logo incisivo aqui nas alternativas e foi esperto e colocou logo o 2 com 2. Olha aí, aqui ele foi coerente, no 35 não foi, né? Eu tô chateado com ela, tá? Ao fertilizante, nitrito, nitrato. Mano, terminou em ato. Ito é o quê? Sal. Então, 3 vai combinar com quem? Com 4, sal. Se o 3 combina com 4, ó, na letra B o 3 está com 1. Fertilizante, ácido, não. Então, resposta mais coerente aí, ó, seria qual? Letra D. Beleza? O leite de magnésia é o hidróxido de magnésio, é base. Beleza? O mármore, carbonato, ato, ó, sal. Beleza? E a solução de bateria, ácido sulfúrico. Realmente, letra D de Jennifer. Beleza? Olha a próxima aí, a última. Na reação de duplo deslocamento entre o iodeto de potássio aquoso
e o nitrato de chumbo aquoso, forma-se um precipitado amarelo, que é o iodeto de chumbo. Para quem não conhece a equação aí, né, é a equação da chuva de ouro, beleza? Aí, o iodeto, na hora que ele começa, né, a reação entre iodeto de potássio e nitrato de chumbo, começa a cair umas gotículas douradas, é a chuva de ouro, né? Olha aí, ótimo para você fazer um experimento, né, na sua escola. Ao realizar uma atividade, se o nitrato de chumbo não estiver disponível, qual das substâncias pode ser usado no lugar do nitrato? Beleza, para ser usado no lugar do nitrato, ele tem que produzir o mesmo efeito e formar inclusive até o mesmo precipitado, está na mesma proporção estequiométrica. Beleza? Bora ver? Porque eu vou substituir o cara. Acetato de chumbo, beleza? Quem é esse carinha aí, né? O acetato. Primeiro o íon acetato é esse carinha aqui, ó. H CH3, perdão, CH3COO menos. Esse aqui, ó, é o íon acetato. Beleza? E acetato. Coloquei acetado. Beleza? É o nosso íon acetato. Beleza? Só apagar aqui esse brother aqui, né? Nosso íon acetato. Beleza? Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos lá. Então aqui, ó, nós temos o íon acetato. Beleza? Então, ó, esse cara aqui, ó, vamos combinar aqui, ó, acetato de chumbo. Vamos fazer aqui a letra A. Beleza? Então, ó, eu tenho Pb, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, C2H3O2. Esse aqui é o acetato de chumbo 2. Beleza? Que vai estar reagindo com o iodeto de potássio, que é o Ki, e vai estar formando, ó, o iodeto de chumbo 2, beleza? Mais acetato de potássio. Pronto, tá aí, ó. Ki, opa, perdão, né? Acetato de potássio. Deixa eu só corrigir aqui. Beleza? Pronto. Corrigindo aí. O acetato de potássio, tá? Que é o KC2H3O2. Beleza, tá aí, ó. Tá? Agora é o seguinte. Quando eu coloco para reagir o iodeto de potássio com nitrato de chumbo, olha o que eu tenho aqui, ó. Pb, né? NO3, 2, mais iodeto de potássio. Produzindo aqui, ó, o iodeto de chumbo, beleza? Mais o KNO3. Nota que aqui, ó, a proporção é 1. Deixa eu só trocar a cor aqui para te enxergar, né? A proporção aqui, ó, é 1. Não é isso, ó? Beleza aí, ó. Tá bom? Para 1, né? Aqui, ó, eu vou ter dois grupos de hidrogênio para 2. Deixa eu só colocar aqui um 2 em um aqui, ó. Pronto, tá aí, ó. Essa é a proporçãozinha linda e maravilhosa. Beleza? Aqui o efeito, ó, é top, né? Aqui, ó, eu tenho 2, então eu vou ter que colocar um 2 aqui. O que eu vou ter um 2 aqui, né? A proporção aqui é 1 para 1. Nota que a proporção, ó, é a mesma. Beleza? Ó, 1 para 2, 1 para 2. 1 para 2, 1 para 2. Então, esse cara poderia, né, substituir perfeitamente, né? Perfeitamente o meu salzinho, beleza? Então o acetato ele já consegue substituir legal, né, o nitrato de chumbo, beleza? Mas bora ver as outras, só para a gente ter mais certeza ainda, né? Vamos ver as outras? Vamos lá. Vendo as outras aí, ó. Letra B, letra B. A letra B já coloca sulfato de potássio, beleza? Então vamos lá, substituindo, né? Que é o K2SO4, reagindo com o iodeto de potássio. Mano, aqui vai dar o quê? Iodeto de potássio, sulfato de potássio. Então, ó, letra B, já até descarto. Beleza? Vai, letra C, letra C. Nitrato de amônio. NH4, NO3, mais Ki. Produzirá então, ó. Olha aí, ó. O iodeto de amônio, pô. E eu quero produzir o mesmo
precipitado, então não. Beleza? Não. Sulfato de chumbo, bora ver de sulfato de chumbo, ó. PbSO4 mais o iodeto de potássio, né? Que formará, olha aí, ó, iodeto de chumbo 2, beleza? Mais K2SO4. Já sai da proporção. Por quê? Porque quando eu vou fazer a proporção também aqui, ó, eu já observo, ó, que eu vou ter 2 mols do potássio, beleza aí, ó, 2 mols do potássio, tá? E 2 do chumbo aqui, ó. Aí vem a proporção, né? 1 de chumbo para 1 dele. Beleza. Proporção aqui, ó. Ficou aqui, ó, para 1, ó. E aqui eu quero para 2, para 2. Então não tem o mesmo efeito, né? O nitrato de potássio eu vou cortar, porque sem nitrato de potássio eu vou ter potássio de um lado, potássio do outro, beleza? Então a mais coerente aqui da 40, né? Que consegue substituir até por questão até de solubilidade, porque o nitrato de chumbo ele é muito solúvel. E o acetato de chumbo também é muito solúvel. Então a resposta mais coerente aí seria a letra A de I love you. Beleza, senhoritos? Tranquilidade total? Então, olha lá. Beleza? O que nós fizemos aí contigo, né? Nós trabalhamos contigo aí a correção das questões da primeira etapa, PSC 2022, beleza? Espero que você tenha gostado bastante aí, né, da correção. Tá aí as redes sociais, dá uma seguida lá na gente, acompanha nosso trabalho. Surgiu dúvida, pergunta, manda a rede social aí, tá? Esse vídeo vai estar no canalzinho do YouTube também, canal do Alquimista, beleza? Tem a correção do PSC do ano passado também. Deixa um likezinho, deixa um comentário, compartilha aí com a moçada, diz que o Alquimista chegou aí, né? Para poder corrigir essa prova com vocês, beleza? Então, aí, deixo meu forte abraço para vocês, tá? Um enorme beijo e a gente se encontra por aí, né? Corrigindo essas questões com vocês de forma maravilhosa, tá bom? Então, tchauzinho para vocês, um forte abraço.